Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta ao SESFLAM. Que Jesus nos ampare, que a paz do Cristo esteja sempre entre nós, né? E hoje nós vamos refletir nesta noite sobre morrer ou desencarnar, né? Interessante, morrer ou desencarnar. Alguém aí gosta desse assunto? É interessante, né? Ninguém gosta de falar em morrer. Mas morrer e desencarnar é algo natural, é algo que a gente precisa vivenciar, faz parte da nossa evolução, do nosso processo de evolução, né? Mas hoje a gente vai pensar mesmo e conversar sobre morrer ou desencarnar. O que a gente prefere mesmo, né? Morrer ou desencarnar? O que é morrer e o que é desencarnar, né? Então, para começar, a gente precisa lembrar a trajetória, né? Começar assim na sequência para que a gente compreenda. O espírito, ele está lá na erraticidade, há uma necessidade ainda de reencarnar, de aprender, de vivenciar, e ele ganha um corpo para reencarnar, né? Ele ganha esse corpo e aí ele vem para esse corpo viver aqui na Terra. Quando vem, nós já sabemos que nós temos, entre aspas, assim, um prazo, né, de validade. Nós vamos ter tanto tempo, porque nós temos tanto de fluido vital, e durante esse percurso a gente precisa cumprir as nossas missões. Isso é inegável, né? Então a gente vai cumprindo as missões, mas a gente sabe, isso é inegável. A gente sabe que um dia precisa voltar, porque não somos daqui, né? Vamos precisar voltar realmente ao mundo espiritual. E é essa volta que acontece pelo processo da morte, da desencarnação, que é o que a gente vai separar hoje as coisas. Então, quando chega o momento, o fluido vital termina, ou por imprudência a gente gasta ele muito, ou por um acidente, né? Que não cabe agora, né? Mas a gente morre, né? Vem esse processo, morrer. Mas o que é morrer, né? A gente sabe o que é morrer, o que é desencarnar. Os espíritas, eles é comum no meio espírita a gente usar as duas palavras como sinônimo uma da outra. Morrer é desencarnar e desencarnar é morrer. Mas será que são mesmo iguais, né? Isso que a gente precisa refletir hoje. A morte é apenas a destruição do corpo, gente. Só. A gente não ganha um corpo quando veio para cá. Nós somos espíritos vivendo uma experiência física no corpo. Então, morrer, quem morre é o corpo. A gente sabe que o espírito é imortal. Ele veio, volta e sopra onde quer, né? Assim que diz. Então, vai morrer. É o corpo físico da gente que vai morrer. Agora, desencarnar já é um outro processo, um outro momento. O que a gente precisa estar muito atento não é nem em morrer e desencarnar, é em viver. Porque este viver nosso é que vai determinar como morrer e como desencarnar, né? Então, o morrer é só o físico, só o corpo físico que vai morrer. Agora, separar o espírito desta matéria e deste mundo físico é que é desencarnar. Entendeu? Aí a gente para pensar, sim, mas quando o corpo morre, ele expulsa o espírito, né? Porque é bem assim, não é o espírito que sai para o corpo morrer. Não, quando o corpo morre, o espírito sai. Então, o viver nosso é que precisa ser muito bem observado. Porque a partir desse viver é que esses dois processos em nós será bem, suave, não tão bem, sofrido, delicado. Isso é que vai determinar este viver, né? Então a gente precisa observar muito como é que nós estamos vivendo, porque assim nós morreremos e assim desencarnaremos ou não. O morrer é um fenômeno, é uma extinção da vida física. Desencarnar, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, seja física, emocional ou psicológica. Pensou? Desencarnar é isso. É desligar o espírito da vida física. E aí a gente compreende, viu, amigos, que não é só do corpo
que a gente está usando é da vida física, das coisas do mundo físico, né? Estamos vivendo um momento delicado. Aliás, eu não sei vocês, mas eu não consigo esquecer, né? Que o momento é delicado, a gente precisa estar atento a todo, porque é momento de muito, mas é muito aprendizado mesmo, irmãos. A gente fala, eu não costumo usar muitas palavras pesadas, porque eu acho que a palavra tem muita força, eu sei disso. Então, esse negócio de, é ruim, é doloroso, é sofrido, não, é delicado. Né? Delicado. Para uns está sendo considerado sofrido, ruim, para outros tem sido de muita reflexão. E é o que precisa. A gente precisa aproveitar, seguir o exemplo do mestre. O mestre, quando aqui caminhou, o mestre Jesus, nunca perdeu uma oportunidade de nos mostrar a lição, não é isso? Então, para tudo que ele via, tudo que acontecia, ele mostrava ali onde estava a nossa lição. E a gente precisa tentar viver parecido, né, a isso, bem próximo a isso, né? Então, a gente precisa ver em tudo uma oportunidade, mas uma oportunidade de viver bem, não é de sofrer e de ter medo de morrer. Ainda há poucos dias a irmã Juliana falava sobre o medo de morrer. A gente precisa, né, trabalhar isso em nós, porque a gente tá com muito medo do vírus e do que está acontecendo, porque a gente tem medo de morrer. Sim, mas a gente tem medo de morrer por quê? Porque vai deixar as coisas materiais, não é isso? Porque vai deixar os prazeres, que vai deixar as joias, os dinheiros, os carros, e aí lá vai coisa, deixa pra lá. Não é por isso, a gente precisa observar. E aí, se a gente se percebe com medo de morrer por conta da coisa, da vida física, das coisas materiais que a gente tem, então, meus irmãos, eu acho que nós vamos morrer e não vamos desencarnar. O corpo vai morrer e a gente vai ficar sofrido e desesperado. A gente precisa rever muito isso, porque volto a dizer, morre bem quem vive bem, né? Morre bem quem vive bem. E a gente precisa viver bem, porque a gente precisa morrer bem. Porque a gente não tem opção, a gente vai voltar, a gente vai morrer, a gente precisa desencarnar. Pronto, o morrer já está programado. Acabou o fluido vital, a gente tem que ir. Sim, e o desencarnar? A gente tem que passar por ele. E ele somos nós que coordenamos, somos nós que, como é que se diz? Construímos. O mundo espiritual faz o processo, mas o processo só é realizado com o nosso consentimento. Porque todos nós temos o amigo espiritual, o mentor, o amigo do amigo, aqueles por afinidade que a gente conquistou. É uma legião de amigos. E na hora de ir embora, quando chega a hora que o fluido está esvaindo, que a gente vai embora, pode ter certeza, tenhamos certeza, eles vão estar próximos a nós para nos amparar. Mas quem vai permitir esse desligamento somos nós. E não é lá na hora que a gente vai conseguir fazer isso. Porque se a gente viveu 60, que não é o meu caso, né? Mas quem já viveu 60 e viveu uma vida totalmente material, nem se percebeu como espírito, como é que na hora exata desliga? A equipe espiritual consegue desligar os laços fluídicos. Não é verdade? A gente precisa pensar isso. Mas pensar em morrer é muito difícil. Nada nessa vida é fácil. Deus nos criou um dia simples e ignorante. E daí em diante, tudo é conquista nossa. E conquista requer trabalho, perseverança, esperança, fé. Cadê a fé? Ainda há alguns dias, né, eu lia no Evangelho aquela mensagem do Espírito Santo Agostinho, né, que fala do mal e o remédio, né, da fé. E tem um trecho muito interessante que ele diz assim, que cabe bem agora para a gente, olha. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Quando é que a gente vai viver aqui na Terra? Usufruindo de tudo que tem na Terra, mas pensando no dia de alçar esse voo para o mundo espiritual. Quando vai ser? Sabe quando? Quando a gente começar a se ver e a viver dia a dia, momento a momento, como espírito. Gente, não é paranoia de, eu vou morrer. Não, não. É se observar. Gente, a gente se prende a tudo aqui na Terra, já reparou?
A gente se prende à novela das 6, quando ela termina um sofrimento. A gente se prende ao vizinho, que era maravilhoso, eu não posso me mudar, porque os meus vizinhos são maravilhosos, né? A gente se prende ao corpo, vai para academia de manhã, meio-dia, de noite, de domingo a domingo, entendeu? Cuidar do corpo, nada contra. O que a gente precisa é o meio termo, é o caminho do equilíbrio, o meio. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa amar os vizinhos, porque o vizinho é o parente mais próximo que a gente tem, né? A gente pode assistir a televisão o que a gente quiser, selecionar de preferência o que a gente vai assistir. O que a gente não deve, não pode, não deve, é se prender, se ater a tudo isso, né? Deixar coisas importantes, seu momento de meditação, seu momento de boa leitura, seu momento de conversação edificante com os parentes, até com os vizinhos mesmo, por conta da novela das 8, que vai ser o último capítulo. Não é verdade? A gente não pode. E isso a gente sabe que está se prendendo. Jesus nos disse um dia, né? Onde estiver o tesouro, aí vai estar teu coração. Hã? Onde estamos colocando o nosso tesouro? Quem é? Quem são? O que são os nossos tesouros? Porque aí a gente vai estar preso, o coração vai estar preso a isso aí. Não é verdade? A gente precisa observar muito como estamos vivendo. Não é porque a gente lê, a gente conhece evangelho, a gente vai à doutrinária, a gente estuda, a gente um monte de coisa. Então a gente não pode dizer que teoria não tem, a gente já sabe o que fazer. A gente precisa ter coragem, determinação para começar agora, aqui e agora, a se ver como espírito, né? Ontem foi dia da eleição. Ah, o que é que tem a ver? Tem sim. A gente não pode, não deve ter votado ontem por conta de que ganhou alguma coisa, de que a rua ficou melhor, de que é meu amigo. Não. A gente precisa ver como espírito. Sim, moralmente, espiritualmente, esse candidato aqui me mostra o quê? Me mostrou o quê na campanha? A gente fez isso ontem, essa seleção? Precisa pensar. Porque nós somos espíritos, não podemos perder de vista isso. Que disso depende a nossa salvação, entre aspas, a nossa felicidade, não é? A gente precisa chegar no momento de morrer, quando o cabelo fica branco, quem sabe, né? E tiver que deixar o corpo, porque ele acabou a validade, e a gente precisa estar bem. Ah, Sueli, mas não é? É assim. Vai ser triste? Vai. Para os que ficam, vai ser muito triste. Mas pra gente, o choque instantâneo de se perceber, né, no processo é difícil, é delicado, aliás, é delicado. Mas se a gente já vem caminhando com essa possibilidade, neste momento a gente consegue respirar e até lá que vai descer, mas a gente não entra em desespero, né? Nós sabemos que muitos, mas muitos são os irmãos espíritas que estão morrendo em situação delicada, né? O hospital lá, ó, o Hospital Esperança, já foi construído anexo. Por quê? Porque a gente tá deixando a carne de uma maneira muito delicada, muito complicada, presa a tudo. Até o nosso centro, né? Não tem o centro de fulano, não vamos fazer isso, vamos nos observar, né? Dizer assim, eu estou falando hoje no centro. Não, a gente está conversando na casa de Jesus, o centro não é de ninguém não, é de Jesus. Todos são coordenadores, todos são, um é proprietário da casa, outro faz parte do estudo, outro labora no passe, todos dão o seu contributo, mas nenhum pode, né? Tem aquele caso que a gente sabe, né, do irmão que passou 30 anos aqui na Terra sendo dirigente espírita e quando foi embora, que a condição era delicada lá no mundo espiritual, ele disse, mas ele passou 30 anos no centro, trabalhando. Sim, você foi fazer pelos outros, ele não fez por você. Então a gente compreende aí que esse pobre irmão, ele deve ter sido chamado dono do centro, entendeu? Então a preocupação dele era em conduzir o centro, não era em se conduzir no centro, né? É essa a nossa postura, a gente precisa se conduzir na vida. Eu sou espírito, não pode perder de vista isso, eu sou espírito. Então, nessa situação, o que um espírito imortal faz? Isso aí. Então, eu vou estar construindo um momento mais suave, né?
Na hora de desencarnar, vai ser na hora de morrer, para desencarnar, vai ser um momento mais suave. E aí, quando a gente fala assim, a gente se pergunta, sim, mas é possível morrer e não desencarnar? Desencarnar e não morrer? É possível isso, né? Como é que acontece? Os dois processos estão ligados, os dois processos, um depende do outro. Como é que nós compreendemos isso, né? Já sabemos que o morrer é o corpo físico. O corpo físico perdeu a validade. Acabou, foi embora. O desencarnar é esse desligamento desse espírito que vivia nesse corpo, nesta vida, neste momento. Então, esse desligamento é feito pelo mundo espiritual, com a ajuda, né, do mundo espiritual, e é feito de uma maneira suave para aqueles que viveram aqui na Terra como espírito, aqueles que vivenciaram, que experimentaram de tudo de bom, entre aspas, que a Terra tem, né? Que experimentaram de tudo, né? Viveram em todos os campos, mas não perderam o foco, não perderam de vista de que é espírito e que um dia iria deixar tudo isso. Então fez bom uso de tudo, sabe? Gente, e fazer bom uso de tudo, a gente precisa compreender isso. É lá a parábola dos talentos, sabe? É a gente pegar o que a gente recebeu e botar para trabalhar no bem, multiplicar e dividir, e somar. Isso é que é fazer bom uso das coisas, né? Fazer bom uso, às vezes a gente crê que é muito delicado isso. Fazer bom uso é eu pegar, botar numa caixinha, no cofre e tal. Não é isso. Fazer bom uso é fazer bom uso mesmo, para si e para toda a humanidade. É ganhar na loteria, né? Já pensou? Ganhar na loteria, alguém aí pensa em ganhar? Pois é, não é errado, não. Só é uma responsabilidade muito grande. Você ganha na loteria e tem que fazer bom uso do que você ganhou. Sim, fazer bom uso é o quê? Dividir com meu pai e minha mãe? Não. Fazer bom uso é você pegar esse dinheiro e empregar na lei de progresso para a humanidade inteira. É você montar uma indústria e botar as pessoas para trabalhar. Junto com a indústria, você botar creche, escola, né? É isso que é fazer bom uso. Uhum. E buscar aqueles que moram lá, como tinha a cidade de plástico, né? É você ir buscar aqueles, fazer um investimento grande em moradia. Você vai ter o retorno. Inclusive aqui no mundo material mesmo, seu dinheiro vai multiplicar e vai crescer muito. E você vai estar fazendo bom uso dos talentos. Porque quando for a hora de retornar, tudo isso aí é ganho. Entendeu? Você não vai estar mais preso, porque você nem está mais vendo, você já fez, já entregou para o outro. Entendeu? Então, isso é que a gente precisa fazer bom uso sem se ater, sem se agarrar, né? Aí eu me lembro de uma situação delicada, eu não sei vocês, mas eu era assim apaixonada por fazer coleções, né? Ainda tenho ali uma de cartões, né? Então, fazer coleções. Sim, o que fazer coleção? É se apegar, se ater às coisas. Eu posso até fazer uma coleção, mas eu dou para um museu. O museu é o lugar exato da coleção, onde todo mundo vai visitar, né? Vai fazer lá, ó, vai ser bom para todo mundo que conhecer a história, que não vivenciou aquele momento e vai conhecer. Mas fazer a coleção e guardar dentro do seu guarda-roupa, de vez em quando tirar, abrir, olhar lá, tirar a poeira, guardar de novo? Sim. Na hora de ir embora, vai embora ou vai ficar tirando a poeira da coleção? Né? Isso a gente tem que refletir. E muito. Porque a gente se apega às coisas, não é por livre e espontânea vontade. Conscientemente não, é inconsciente. Dizendo assim, não, eu gosto muito, mas se precisar eu deixo. Mas nunca deixa. Nunca deixa, tá ali, ó, vivendo e buscando. E sabe, tintim por tintim da coisa. Se sumiu uma vírgula ali, ele percebeu, ops, tá faltando. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar em nós esse desapego, né? É o trabalho da caridade, né? Que o espírita faz muito, né, gente? Mas a gente, às vezes, faz a caridade para se livrar das coisas que a gente não quer mais, que não tem condições de uso. Tá correto? Vai servir para o outro, porque a necessidade dele é extrema. Mas, para desapego desse ser, não está valendo muito. Para fazer a caridade, a gente tem que usar o óbolo da viúva. Dividir o nosso pão realmente ao meio. Abrir o armário e dividir as coisas no meio. Aliás, é um momento bem propício, que nós temos irmãos
que por conta da pandemia não conseguiram trabalho ainda de volta, são camelôs e não estão conseguindo vender. Agora já estamos voltando aos poucos, né? Mas ainda tem muita gente que não tem o pão na mesa. E aí, para esses? Uma outra coisa que eu costumo falar, gente, a gente precisa valorizar tudo que deu certo, por mínimo assim, ó, pouquinho que seja, foi bom. Não é assim que o Pai faz? De todo mal, ele retira a essência do bem. É aquela passagem de Jesus, né? Que eles iam andando e tinha um corpo de um cachorro morto já lá em estado de putrefação. E aí cada um que passava falava do mau cheiro, blá, blá, blá. Jesus não, ele parou, olhou e disse, mas que belos dentes tinha esse cão. É ver o lado bom da coisa, né? A gente precisa. Eu ainda não vi ninguém nessa pandemia falar que, graças ao bom Deus, quem é aposentado hoje, por menos que ganhe, continuou recebendo o seu pão. Aliás, ainda anteciparam o 13º para abril e maio. Que eu não sei vocês, mas eu já gastei. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa valorizar isso. E quem é aposentado e que tem este pão garantido, precisa estar observando aquele que não tem. Desculpem, é que eu tô com a garganta, não deve ser Covid não, né? Por favor, Jesus, eu acho que eu não tenho condições de ter Covid, mas a garganta tá desde ontem, assim, complicada. E aí a gente precisa estar observando esse outro, porque quando a gente morrer, a gente não vai levar o dinheiro que a gente deixou na poupança. Não vamos levar, não pode, lá não usa esse dinheiro, né? E aí a gente vai morrer e não vai desencarnar, porque a gente vai morrer, o corpo tá morto lá naquele processo que a gente conhece, mas o ser, o espírito, tá correndo. Agora o que é que faz com a poupança, vai dar para quem? Outra coisa que a gente precisa observar, os mais velhos, né, os que já têm algum patrimônio. Gente, herança. A gente determina o que vai ser feito das coisas que são nossas hoje. Hã? É uma forma de continuar determinando, de continuar no poder, de continuar sendo dono. Não, a gente não pode determinar o que vai ser feito. Quando a gente bota, não é o meu caso, mas tem aquele processo que a gente bota assim no imóvel, né? Para usos e frutos. Normalmente é para garantir a família, né? Para que ninguém venda, não venha um mais desatinadozinho e venda. Mas até aí tudo bem, né? Mas às vezes a gente determina, não, isso aqui vai ficar com fulano, porque fulano tem mais cuidado. Isso aqui é de ciclano, porque ele gosta de azul. A gente está controlando, a gente quer controlar quando aqui não estiver. Vai desencarnar? Vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Vai morrer e não vai conseguir desencarnar. Vai ficar rolando aqui, preso a tudo. E não é isso que a gente quer, né? Afinal de contas, se nós somos espíritos, estamos em evolução, a gente precisa passar por todos os processos, por mais dolorido até que seja, mas tem que passar em equilíbrio e passar, seguir para frente e para cima. Não é isso que a gente precisa? A gente precisa estar desapegando do mundo material, né? Por quê? Porque a morte é só um fenômeno biológico, né? É o término da vida, da etapa física. E a desencarnação é um fenômeno de libertação do espírito, né? A gente precisa se libertar do mundo espiritual. Precisa alçar voos. Precisa. Isso é inegável. A gente já foi, voltou e foi por muito tempo preso à terra, né? A gente precisa soltar a terra. A gente precisa evoluir e ajudar a terra e não estar preso ajudando a complicar. Não é porque desencarnado é assim, não, morto. Encarnado não, morto. Morto é assim. Morreu a carne, ele fica ali perdido e aí ele acha que está ajudando o pai, a mãe, o filho, não sei quem. Não tá. Tá complicando, coitado. Primeiro porque ele está parado no tempo, né? E segundo, que o mundo evolui, o tempo passa, as coisas evoluem, e as ideias da gente de 100 anos atrás já não valem mais, já foram por terra, não é? A gente precisa estar atento a isso, porque estamos morrendo e não estamos desencarnando. Estamos dando muito trabalho ao mundo espiritual, muito, mas é muito mesmo.
E a gente precisa mudar essa situação. Precisamos muito, né? A morte é natural e obrigatória para todos os seres, né? Mas o processo que envolve a desencarnação, propriamente dita, é bem mais complexo. E nem todos conseguem. Morrer todo mundo vai. Já acaba o prazo de validade e a gente tem que morrer. Agora, aí desencarnar. Desencarnar, a gente tem que construir a desencarnação aqui e agora. Tem outra forma não, é aqui e agora mesmo que a gente precisa estar construindo esse processo, né? Porque para quem trabalha em mediúnica, por exemplo, né? Quantos irmãos encontramos nas mediúnicas, são levados às salas mediúnicas para serem trabalhados, esclarecidos, colocados em contato com essa situação de que ele não está mais no corpo. E que muitas vezes, na maioria das vezes, o esclarecedor, né, lá, o irmão que está lá para esclarecer, para conversar, nem pode dizer isso a ele, porque ele não tem ainda condições de ouvir. Começa a preparar ele, para ele perceber os que estão à volta dele, que não são mais os companheiros daqui da Terra, para ele se perceber. Porque nem pode dizer, olha, meu irmão, você não está mais na carne, não, você não está mais na Terra, você morreu. Não pode, porque o choque é muito grande. Ele tem muito tempo mesmo naquela situação. Então, a gente precisa fazer isso por nós, né? Não é ser egoísta, não. É trabalhar realmente em nós para nos ajudar, ajudando os outros também. Porque a equipe espiritual... Gente, estamos na pandemia. Além das mortes naturais, né, dos prazos de validade normais, tem os prazos de validade pela pandemia, né? Que a pandemia está, como é que se diz, fazendo essa seleção e levando para o mundo espiritual. Não é ninguém que não precise ir, não. São aquelas 3 classes diferentes, né? Os que já estão com prazo de validade tranquilamente vencido, está na hora de voltar, né? Aqueles que já estão em uma situação de desapego mais tranquilo e que precisam ir para se prepararem, para voltarem rapidinho para ajudar a Terra na regeneração, sabia? E tem aqueles outros que estão indo realmente por imprudência e porque, como é que eu digo, preciso ser suave nas palavras, né? Aqueles que não estão fazendo jus mais à reencarnação. Então, para não se complicar mais, a espiritualidade permite que eles voltem agora. Então, gente, só aqui no Brasil é mais de 160 mil pessoas, né? Então, por Covid, né? Então, a gente precisa observar isso. É um mundaréu de irmãos chegando ao mundo espiritual. A equipe espiritual está ocupada, bastante ocupada, graças a Deus. Que, aliás, quem fica em busca de descansar, de cansaço, de não trabalhar, é espírito encarnado, é aqui na carne. É espírito mediano, espírito inferior. Que espírito superior é trabalho, tá? O prazer dele, a alegria dele é trabalhar mesmo, e ele trabalha. Quanto mais evoluído, mais trabalho ele tem. Então, quer dizer, essa turma aí evoluída que está recebendo, os que estão chegando da Terra aos montes, tem muito trabalho. Então, esses que já têm contato com o Evangelho do Cristo, né? Que já sabe que vai morrer, que precisa desencarnar, que precisa voltar para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, a verdadeira morada. A gente precisa se trabalhar para contribuir, né? E não para complicar mais ainda. A gente precisa se trabalhar de tal maneira, de, entre aspas, estar preparando a nossa mala. Sim, Santo Agostinho novamente, né? Ao final de cada noite. Sim. Tudo que eu fiz hoje, amanhã de manhã eu vou rever isso aqui, aquilo ali. Rever os atos do dia e logo pela manhã e refazer aqueles que não deram certo no dia passado. Isso é organizar a mala. Porque se perguntassem a gente agora, tá na hora de ir, sua mala tá pronta, e aí, está ou não? Porque na mala a gente não vai conseguir botar nada na hora que foi chamado, não.
Na hora que a moça da foice aparecer, a gente vai botar tudo dentro da mala. Não dá tempo, não. A mala é preparada no dia a dia, no hora a hora. Em cada momento do dia e da vida, a gente prepara esta mala. Né? Quer dizer, de uma forma mais grotesca, a gente até está com a mala pronta. Agora, de quê? O que tem lá dentro da mala? Que são duas malas, a do bem e a do equívoco. A mala do bem, que é essa que vai pesar pra gente, essa que vai abrir, né? Abrir os horizontes pra gente. O que tem lá dentro? As oportunidades que a gente já perdeu. Essa não volta. Mas a todo instante Deus está dando oportunidade nova da gente trabalhar no bem, da gente se desapegar. Mães, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, certo? E a gente não pode estar agarrado, preso a eles. A gente precisa ajudá-los, mas a caminhar sozinho. A caminhar sozinho. Ah, é ruim, dá saudade? Dá. Ah, morar sozinho fisicamente é ruim? É muito chato. É muito chato. Mas por isso não queira aprender a reter os filhos dentro de casa, não. Arranja outra pessoa para morar, vai morar com o cachorrinho. Né? Adote uma criança já maiorzinha, que não dá muito trabalho, né? Vá morar com uma amiga, que mora sozinha também, mas não pode estar retendo aqueles. E quando for embora, o filho, eu, ou o filho, eu, um vai ter que ir, não, a gente não sabe a ordem da coisa, né? E, aliás, a gente tá lá no Evangelho, a morte prematura, né? Ah, mas o filho... Mas quem determina quem vai primeiro, quem vai depois, é o mundo espiritual, já tá lá planejado, né? Tá lá já organizadinho. Então, não somos nós. Então, na hora que acontece, a gente precisa respirar fundo. Precisa orar. A gente precisa ter o hábito também de orar, que é o que nos conecta realmente com o mundo espiritual. Que na hora da oração a gente para, a gente deixa o mundo externo. A gente fecha os olhos, já reparou? Mas a gente fecha os olhos não é por ritual, não. É para poder a gente deixar mesmo o mundo aqui e se voltar ao nosso interior e se conectar com o mundo espiritual. Orar mais. Sem hora, sem data nem hora marcada. Temos aqueles momentos marcados de evangelho, onde nós convidamos os amigos, né, espirituais e juntos oramos. Mas a gente pode orar a qualquer momento, a qualquer instante. Né? E, ao invés de estar com um pensamento, maquinando complicação, para e ora. Se conecta com o mundo espiritual, que a gente não sabe. Outra coisa, né? A gente fala do momento da pandemia, gente. Os números de infectados são milhões, 5 milhões, não sei quantos milhões. É bem o dobro daquilo. Cada dia eu encontro alguém conhecida, que foi infectado e não desenvolveu. Por quê? Será que não desenvolveu? Eu assintomático, sim. Olha a nossa responsabilidade de viver bem. Se eu sei que isso pode acontecer, o uso da máscara, do distanciamento, a responsabilidade que a gente tem consigo e com o outro, precisa ser redobrada. Porque tem muita gente se infectando, transmitindo para os outros, sem saber, por conta da irresponsabilidade. Não é verdade? É verdade. Ainda essa semana eu encontrei uma amiga, conversando com ela, disse, menina, eu fui fazer o teste rápido para poder ir trabalhar, cheguei lá e descobri. Entendeu? A gente precisa ser muito responsável conosco, com a vida primeiro. Mas isso não é estar preso. Porque o que nos complica é estar preso a tudo. É se prender ali. Não. A gente tem que experimentar, vivenciar, gostar. Claro, sentir prazer, a carne é para isso. Entendeu? Mas tem que deixar passar. Passou. Passou. O corpo, a gente cuida tanto do corpo, a gente precisa cuidar do corpo, sim. Precisa manter os níveis de colesterol, glicemia, triglicerídeos, todo mundo no lugar certinho. A gente precisa manter os músculos, né? Fortalecidos, porque o meu, por exemplo, esse lado aqui, o manguito rotador tá para romper. A gente precisa manter o corpo bem.
mas para manter o espírito, só para isso. Para exagerar, né? 24 horas de academia e não come isso, só come batata e clara de ovo. Gente, na hora que morrer, que esse corpo não aguentar mais, o que será desse espírito? Quando vê o seu corpo murchando todo, para onde será que ele vai conseguir ir? Quem vai conseguir tirá-lo de perto? São perguntas que a gente precisa estar se fazendo. E respondendo, e buscando a resposta. Porque vai acontecer, é inevitável. Inevitável. Nasceu, tudo que nasce, morre, é orgânico. Nasceu, orgânico. A plantinha, o cachorrinho, o homem, nasceu, vai morrer, é inevitável. Então, vai morrer. Agora, vamos nos trabalhar para morrer bem. Porque esse morrer bem vai nos ajudar a desencarnar bem. Quando o mundo espiritual chegar para desligar o que sobrou, né? Os fios que sobraram, o fluido, retirar e levar, com toda a tristeza, eu até diria, né? Porque a gente ainda não tem, nós somos espíritos inferiores, não vamos, são poucos que vão ter a alegria de se perceber fora do corpo, são poucos, né? Mas pelo menos não entrar em desespero. Sim, que a gente falava no meio aqui, perdão, eu esqueci. Morrer, desencarnar e morrer, um pode... A gente pode morrer e não desencarnar. A gente acabou de ver que pode. Morrer é o corpo, vai morrer e não tem jeito, morreu. Agora, desencarnar é outro processo que a gente precisa construir para que ele se efetive, né? Então, a gente pode morrer e não desencarnar. Mas a gente pode desencarnar e não morrer? E agora? Pode? Pode não, porque o desencarnar é realmente... Eu achei interessante, porque no dicionário estava assim, olha, desencarnar é deixar definitivamente o corpo. Olha, definitivamente o corpo. Então, a gente não pode desencarnar sem o corpo morrer. Porque nós somos ligados, né, fluidicamente ao corpo, pelo perispírito, que a gente já ouviu falar, né? E aí do perispírito tem os fios, né, condutor, os fios de prata, que nos ligam ao corpo. E esses fios só desligam quando a gente desencarna, consegue desencarnar. O corpo já não tem mais vida mesmo quando isso acontece. Então, o que a gente pode é sair do corpo, que é isso que muitos de nós fazemos. Na hora do sono, quando a gente dorme, a gente sai do corpo e visita outras esferas, visita as parentes. Mas está ligado, ó, com o fio. Se aquele fio romper, a gente não volta mais para o corpo. Entendeu? Então, sair, tem pessoas que saem conscientemente do corpo, vai lá na cozinha, olha o que está acontecendo e volta, né? Meu filho mesmo tinha um colega de faculdade, eles moravam na mesma, né, um alojamento, né? E o colega saía assim naturalmente. Tava lá deitado, e aí ficava lá quieto, parado, daqui a pouco ele dizia, ó, não sei quem tá lá na cozinha fumando, ó. Eu não disse que ele ia fumar, tá? Entendeu? Então, quer dizer, ele saía mesmo, consciente, ia lá e voltava. Mas essa saída é uma saída momentânea, não é essa definitiva. Porque se for definitiva é porque rompeu esse fio de prata, certo? Então, a gente pode morrer e não desencarnar, mas não pode desencarnar sem morrer, certo? Então, que a gente compreenda que essa noite, essa conversa nossa, tenha sido de grande valia para a nossa reflexão. Que a gente, a partir de agora, pare de se prender ao mundo físico, que a gente usufrua de tudo aqui do mundo físico, fazendo bom uso e deixando, passando adiante. Não é? Passando adiante. E aquele guarda-roupa lá, cheio, abarrotado. Estamos na pandemia, ou não pandemia, estamos na pandemia. 7 meses já sem a gente sair, sem ir para a rua, né? Já entrando no 8º, né? Então, tem roupas ali que a gente tem 2 anos que não vestiu. Tem gente sem ter o que vestir. Tem um grupo, inclusive, chamado O Bem Não Tira Férias, não sei se vocês viram. É um grupo de jovens, tem bastante jovens, e que eles estão fazendo esse trabalho em comunidades, e especialmente em irmãos que moram em situação de rua. Então, a gente pode buscar lá no, meu Deus, Instagram, no Instagram tem eles, se aliar a eles e tá doando algumas coisas da gente. Vai ser fácil? Mas a gente precisa se desapegar dessas coisas, porque na hora que o corpo morrer, acabar a validade, a gente precisa se permitir desencarnar.
precisa se permitir voltar para o mundo espiritual, certo? Então, que a gente reflita sobre tudo isso que falamos nessa noite, que possamos mudar algumas ações. Sempre é hora da gente estar mudando. A lei de progresso não para nunca, sabe? Quando a gente não quer segui-la por livre e espontânea vontade, ela nos leva de rodão, passa o rodo e leva a gente. Então, que a gente vá nessa lei de progresso por livre e espontânea vontade e não pressão, não é melhor? Que a gente comece a se desapegar das coisas, né? Ou comece a se desapegar, a dar tem dois, dê um, né? Dê um, não deu rasgado não, deu inteiro, viu? Pois é, que a gente comece a se desapegar, que é para quando o corpo morrer, a gente tranquilamente se embora para o mundo espiritual, viu? Que Jesus, o Divino Amigo, nos fortaleça na fé, na esperança, no equilíbrio, na coragem de nos rever e aproveitar cada dia aqui na Terra para estar fazendo esse desprendimento, tá bom? Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos e que Jesus esteja conosco agora e sempre. E que na hora exata da morte e do desencarne, que ele seja o mais breve, que a gente consiga construí-lo o mais breve possível. Boa noite.